Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas, amadas irmãs. O tema da nossa mensagem de hoje é Uma Viva Esperança. Nós vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Agora então que nós temos uma ideia geral dessa belíssima e consoladora carta de Pedro, nós vamos nos deter versículo por versículo. Então, no versículo 1, Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro dirigiu esta carta a irmãos em Cristo que estavam dispersos. Esses irmãos estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então, eles estavam em outros países, em outras nações. Por isso, eles eram estrangeiros, forasteiros, peregrinos. E nós também aqui somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos. O nosso reino, a nossa pátria, não é aqui. Pertencemos ao reino dos céus e aguardamos o momento em que estaremos na nossa pátria celestial. Muitos hoje têm sofrido perseguição por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Temos sempre notícias de missionários presos, sendo perseguidos, e a perseguição aos verdadeiros cristãos só irá se intensificar nestes últimos dias até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós sofremos provações e tentações nestes dias, assim como aqueles irmãos estavam também sendo provados. E estamos passando por momentos de muita angústia. E essa carta de Pedro é muito propícia para nós, porque nos traz esperança. E foi essa a intenção mesmo de Pedro ao escrever àqueles irmãos que estavam perseguidos e dispersos. Trazer esperança e consolo. Pedro tem sido chamado de apóstolo da esperança. Então vamos ouvir mais do que Pedro tem a nos dizer neste primeiro capítulo da sua carta. No versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas. Nós fomos escolhidos por Deus, segundo o seu pré-conhecimento. Fomos chamados para sermos santos, e o Espírito Santo trabalha em nós para nos santificar, e nós devemos colaborar com esse trabalho do Espírito Santo de Deus em nós. Também fomos escolhidos para obedecer a Jesus Cristo e aos seus mandamentos.
E por fim nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo, e os nossos pecados são purificados pelo poder e pela eficácia que há no sangue de Jesus Cristo. Continuando, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Eu gostaria de enfatizar aqui a questão do gerado de novo ou regenerado e essa nova e viva esperança. Primeiro, então, vamos falar da regeneração, do ser gerado de novo. Nós nos lembramos logo imediatamente daquilo que Jesus falou a Nicodemos, quando disse a ele que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Nascer da água, que representa a palavra de Deus, e do Espírito Santo. A regeneração, então, é uma obra do Espírito Santo em nós. Ela muda o nosso coração, a nossa mente, e nos leva a uma nova vida, tornamo-nos assim filhos de Deus. É claro que sabemos que esse trabalho de regeneração envolve uma luta contra a nossa carne, porque ainda que tenhamos recebido o Espírito Santo como selo, como penhor, como garantia da nossa salvação, ainda temos de passar por esse processo diário de transformação, carregando a nossa cruz e negando-nos a nós mesmos. Com respeito ainda a essa nova vida, a essa regeneração, Jesus ainda nos disse o seguinte, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a nossa cruz, também faz parte dessa nova vida, da vida regenerada. Quando Jesus nos instruiu a negarmos a nós mesmos e a cada dia tomar a nossa cruz e segui-lo, é porque ele mesmo fez isso. Ele negou aqui a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Pai. E também a cada dia ele tomou a sua cruz. No Calvário, Jesus levou a sua cruz física, mas no seu dia a dia ele tomou a sua cruz. Ele suportou as labutas da vida diária. Ele também suportou as afrontas e as injúrias dos pecadores. E nós, como seguidores de Cristo, também nos negamos a nós mesmos para fazer a vontade de Cristo, do nosso Paizinho Celestial, e também tomamos a nossa cruz diariamente, quando suportamos também as labutas do dia a dia, as provações e as tentações. E assim como o nosso Mestre, fazemos isso com paciência, perdoando-nos uns aos outros, porque amamos nosso Salvador e seguimos as suas pisadas. Tudo isso faz parte do nascer de novo, e o que vai sendo gerado em nós é um caráter divino, nos fazendo participantes da natureza divina, porque a cada dia o nosso caráter é moldado para se tornar semelhante ao caráter do nosso amado Salvador. Jesus ainda descreveu essa nova vida como uma vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus também disse que essa nova vida é uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vemos isso em João 7, versículos 38 e 39, quando Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica, falando assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Eu vejo a vida abundante, de onde do nosso interior flui rios de água viva, essa vida gerada de novo, como uma vida de completa confiança e segurança em Deus Pai, uma vida sem ansiedade, sem depressão, uma vida com o coração transbordante de amor pelos irmãos, pelos perdidos, de amor e compaixão pelos que se levantam contra nós e falam mal de nós, uma vida de plena alegria e de plena paz, uma vida em que, ainda que passemos por provas e tentações e sofrimentos que decorrem disso, olhamos para o alto, olhamos para Jesus,
Uma vida em que a humildade é uma marca fundamental em todas as palavras e ações, e o orgulho e a vaidade não têm espaço nessa nova vida. Essa nova vida é uma vida de comunhão com Deus, de conversa constante, de orar sem cessar. Uma vida de delícias na presença do Pai Celestial. E, finalmente, o que eu ainda gostaria de enfatizar aqui, até em razão do momento de pandemia em que vivemos, uma vida que não está escravizada pelo medo da morte. O medo da morte é natural para todos nós, mas não podemos ser escravizadas por esse medo. Há pessoas que não vivem a vida, que estão sempre angustiadas e inseguras porque têm medo da morte. Vamos ler o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus derrotou o diabo, aquele que gerava o pavor da morte nas pessoas, e por meio disso as escravizava por toda a vida. Então, o medo escravizante, o medo que escraviza da morte é algo de procedência maligna, mas Jesus veio para nos libertar desse medo. Queridas, tudo isso que foi falado aqui sobre o novo nascimento, a vida abundante, vencer o medo escravizante da morte, é algo que é um processo na nossa vida, é um caminho a ser percorrido. Por isso, não podemos ficar desanimadas se não alcançamos ainda plenamente todas as coisas aqui mencionadas. Deus, nosso Pai, é amoroso o suficiente para nos ajudar em todas as situações. Mas a nossa palavra aqui para todos é que devemos buscar essa vida nobre, elevada, porque esse é o caminho excelente que Deus, nosso Pai, quer que nós percorramos. E não podemos nos conformar com a depressão, com a ansiedade, com o medo escravizante da morte. Devemos nos lembrar, Deus, nosso Pai, está sempre ao nosso lado para nos ajudar e nos socorrer nas nossas fraquezas. E está sempre a nosso favor e contra o diabo que se levanta contra nós. Agora nós vamos meditar um pouco sobre a viva esperança. Retornando então às palavras de Pedro, que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Então Deus nos fez nascer de novo a fim de que tivéssemos uma viva esperança. Porque Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, nós podemos ter essa viva esperança. E juntamente com essa viva esperança, o que é essa viva esperança? De que nós também um dia ressuscitaremos, de que ganharemos corpos imortais e corruptíveis, não mais sujeitos ao pecado, de que estaremos para sempre com o Senhor. Juntamente com isso e fazendo parte dessa viva esperança está a herança para nós reservada, guardada por Deus lá no céu. E essa herança ela também é incorruptível, ela não se acaba, ela não pode ser contaminada. E ela não pode perder o seu grande valor. Por isso, nós buscamos ajuntar tesouros nos céus, como nos disse o nosso amado Salvador. Continuando então, ouvindo a pregação de Pedro, porque Pedro está pregando para nós hoje, nas suas próprias palavras, nas palavras de Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, continuando, versículos de 5 a 7, Pedro diz que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro agora fala de que é preciosa a fé que é provada e aprovada, porque dessa forma ela se mostra genuína e de grande valor.
muito mais valor do que o ouro refinado e purificado pelo fogo. Pedro diz que é necessário que passemos por provas, tentações, tribulações. Dessa forma, a nossa fé ela é refinada, ela é purificada. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a nossa fé é purificada pelas provações e pelas tentações. E quando Jesus se revelar, naquele grande dia em que ele se manifestar novamente ao mundo, a nossa fé purificada resplandecerá em glória, louvor e honra. E Deus é aquele que com poder sustenta a nossa fé para que sejamos salvos. Há muitas situações difíceis e muitas vezes nós imaginamos determinadas situações e pensamos, não poderia suportar esse tipo de prova. Mas nós devemos lembrar sempre que a nossa fé é sustentada pelo poder de Deus. E Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Assim, para tudo que tivermos de passar por essa vida, Deus nos sustentará. Como sustentou nossos irmãos no passado, como sustentou a Pedro e a Paulo, os primeiros cristãos ali que foram levados às arenas, Deus sustentou a fé deles. Deus tem sustentado a nossa fé e a dos nossos irmãos nestes dias em que vivemos. Eu gostaria ainda de mostrar um outro trecho da palavra de Deus que mostra como a nova aliança ela é esplendorosa, como essa vida regenerada, guiada pelo Espírito, ela é excelente, ela é elevada, ela é melhor, como caminhar nos passos de Jesus é sublime. Isso está em Hebreus. Toda a carta de Hebreus, na verdade, mostra a superioridade de Cristo e da nova aliança em Cristo. No capítulo 11, por exemplo, se fala da fé e são listados aqueles chamados heróis da fé. A carta aos Hebreus, que é escrita pelo próprio Espírito Santo, vamos dizer assim, inspirada pelo Espírito Santo, depois de falar então da fé, de listar os heróis da fé e de mencionar aqueles feitos extraordinários daqueles irmãos, no final do capítulo 11, nos versículos 39 e 40, termina dizendo o seguinte: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Então a nossa ênfase aqui é o que está escrito no final do capítulo 11 da carta aos Hebreus, depois de listados aqueles feitos maravilhosos dos heróis da fé, que Deus proveu alguma coisa melhor para nós. Então, por exemplo, nós poderíamos ler dessa forma. Versículo 29 do capítulo 11 de Hebreus fala que pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Mas Deus proveu algo melhor para nós, a nosso respeito, algo melhor do que esse feito extraordinário. No versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Mas Deus proveu alguma coisa melhor para nós, melhor do que aquele milagre extraordinário. E os últimos versículos do capítulo de Hebreus falam, antes do versículo 20 que nós lemos, né, que é o 39 e 40, fala assim: e que direi mais, faltar-me o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mas Deus proveu alguma coisa melhor a nosso respeito. Que incrível isso, não é? Todos esses feitos, todos esses que viveram na velha aliança foram heróis da fé, praticaram a justiça, feitos extraordinários. Nós lembramos, por exemplo, de Eliseu, que mesmo depois de morto, já enterrado, quando alguém jogou um homem morto na cova de Eliseu, esse corpo morto, ao tocar os ossos de Eliseu, esse homem reviveu. Que coisa extraordinária! Mas Deus proveu algo melhor para nós. Então, o Espírito Santo está falando que Deus proveu algo melhor para nós.
algo melhor do que todos esses feitos extraordinários. E o que é isso, então, que Deus proveu melhor para nós? Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Cristo, a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus Cristo, o novo nascimento pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Cristo em mim e eu em Cristo. O poder de Deus e o Espírito de Cristo habitando em mim, me fazendo vencer o pecado e derramando o amor de Deus no meu coração. O capítulo 12 de Hebreus também conclui mostrando o que foi isso que Deus proveu melhor para nós. Porque o capítulo 12 de Hebreus, ele inicia assim: portanto, depois de ter falado tudo aquilo do capítulo 11 e dito que Deus proveu algo melhor para nós, ele fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso, Jesus, a nova aliança, foi o que Deus proveu melhor para nós. É melhor do que aquilo que eles viveram no passado. Há uma carreira que nos está proposta e devemos com paciência correr essa carreira, vencendo o pecado e olhando para Jesus. Jesus suportou a cruz, como vimos, não somente a cruz física, a cruz que ele carregou toda a sua vida, e devemos seguir o seu exemplo. Porque também Cristo, para ele, havia um gozo, uma recompensa, assim como para nós há também uma recompensa, uma esperança. Amadas, a nossa viva esperança não está ligada somente ao que receberemos quando estivermos com o Senhor na glória, mas aqui já nesta terra desfrutamos dessa viva esperança, que é a própria vida de Cristo em nós, que é o próprio Espírito Santo em nós. É aquele algo melhor que Deus proveu para nós. É a vida abundante, trazendo para nós os ares celestiais, o delicioso aroma celestial. Paulo viveu esta viva esperança. Paulo, mesmo encarcerado, mesmo vivendo ali a sua quarentena, não estava com seu espírito abatido nem desesperado, mas pôde escrever carta aos irmãos e continuar edificando e fortalecendo a igreja. Lembramos-nos de Paulo e Silas ali, que depois de receberem açoites, eles foram amarrados junto a um tronco e oravam e cantavam louvores a Deus. E ali toda a família do carcereiro, com ele mesmo, foi salva naquela prisão ali de Filipos. Também Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, preso ali em Roma, ele escreve a sua carta então aos filipenses. E nessa carta nós vemos essas maravilhosas parábolas de Paulo, no capítulo 1, versículos 20 a 23. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo, também quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele estava preso num segundo momento em Roma, pouco antes dele ser martirizado por Nero. E Paulo escreve assim a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pedro, o autor da carta que estamos lendo, também viveu esta viva esperança e deixou isso registrado para nós, porque aquilo estava também no seu coração.
E ele escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 13 a 15, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Que coisa linda! Pedro, estava interessado de que depois da morte dele, os irmãos tivessem lembrança destas coisas que ele havia escrito. E essa pregação de Pedro, pela graça, misericórdia e poder de Deus, chegou às nossas mãos e fala conosco nestes dias. Pedro e Paulo foram gerados de novo para uma viva esperança. E Deus Pai preservou as suas vidas até o dia em que, da partida deles, em que eles foram recebidos no céu. Que assim possa também ser conosco. Vamos viver esta vida abundante que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Sendo nascidos de novo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, negando-nos a nós mesmos, tomando a cada dia a nossa cruz e seguindo as pisadas do nosso Mestre Jesus, aguardando o dia em que nos encontraremos com o Senhor Jesus, o que é muito melhor. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, e a esperança de sua vinda e da nossa reunião com Ele, possa habitar os nossos corações. Amém.